Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Quem ama a palavra de Deus, diga aleluia. Diga eu amo a palavra de Deus. Aleluia. Mateus 16. Versículo 13 em diante. Estou na tradução corrigida, capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Deixa eu pausar aqui e começar a dizer que Jesus se importa, Jesus está preocupado em como você vê Ele. Jesus expressa para os discípulos um desejo de saber o que eles pensavam a respeito dele, de Jesus. Como você vê Jesus? Outro dia eu preguei sobre quero ver Jesus. A palavra de Deus mostra textos onde pessoas saíam de suas casas só para ir ver Jesus. A Bíblia fala de Zaqueu que subiu numa árvore para ver Jesus. Mas aqui Jesus deixa claro que não é suficiente apenas ver Ele. É importante como se vê Jesus. Com que ótica você vê Jesus? Quem é Jesus para você? Um santo? Mais um santo? Quando você pensa em Jesus, o que está lá no subconsciente? Qual é a mensagem que você recebe? Alguém com aparência sofredora, numa cruz, com a cabeça virada para um lado, e sangue nos joelhos, sangue nas mãos? Como você vê Jesus? Quem é Jesus para você? Você consegue ver Jesus como diz em Apocalipse 1:8? Quando ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Deus todo-poderoso, aquele que foi morto e eis que está vivo pelos séculos dos séculos. Você consegue ver Jesus assentado no trono e todos os seres celestiais se prostrando diante dele, declarando: santo, santo, santo e santo? Ou Jesus é um vulto para você, uma figura histórica? Ou Jesus é aquele que veio e mudou o calendário romano? Aqui Jesus está preocupado com os discípulos. Ei, eu estou andando com vocês há algum tempo, eu quero saber agora o que vocês acham de mim. Eu não sou nem doido de perguntar aqui o que vocês acham de mim. Alguns vão ser corajosos mesmo, porque eu tenho gente corajosa, Deus só manda gente corajosa para perto de mim. Diz: pastor, você é um baixinho enjoado, grita que só. Quer ver quem sou eu para algumas pessoas? Pergunta para a filha do pastor Jadiel. Eu já não vi o vídeo não, mas já soube que ela estava reclamando, dizendo que eu grito muito. E a queixa dela dos meus gritos é porque eu atrapalho ela a conversar com as amiguinhas na igreja. Obrigado, Jesus, pela sinceridade das crianças. Aleluia. Jesus pergunta aqui para os discípulos: que dizem os homens que eu sou? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós? E vocês que estão mais perto aqui, que conclusão vocês já chegaram? Que dizem que eu sou? Que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh glória, aleluia. Pelo menos um falou a verdade aqui. E eu sei que ele ficou feliz, porque ele pensou que foi ele que falou. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou,
mas meu Pai que está nos céus. Ei, ore para Deus te mostrar quem é Jesus. Ore para Deus mostrar para a tua família quem é Jesus. Mostrar para a tua esposa, para os teus filhos, para os teus pais. Se nós temos pessoas na nossa família que ainda não entenderam quem é Jesus, não é você com seu argumento que vai fazê-lo entender. Eu não estou dizendo com isso que você deve parar de pregar. Não, pregue com carinho, mas tenha consciência que só Deus pode mostrar Jesus para as pessoas. Quando Pedro disse: tu és o Filho do Deus vivo, Jesus falou: não foi você que enxergou, foi o Pai que te mostrou. Só o Pai pode revelar quem é Jesus. Portanto, deixa eu dar um recado aqui. Ao invés de você gastar tempo argumentando, tendo desgastes, discussões com algum familiar ou amigo, tentando provar quem é Jesus, ore por essa pessoa, porque o Pai vai soprar o entendimento dessa pessoa, vai tirar a neblina dos olhos, ela vai enxergar quem é Jesus e vai se prostrar diante de Jesus e declarar que só Ele é Deus. Amém? Isso é um caminho que deve gerar esperança, porque é um caminho fácil. Ah, pastor, então é só orar? É só orar, jejuar, pedir para Deus mostrar? Pois é muito fácil. É fácil na teoria, mas tem um certo desafio quando você vai fazer isso com perseverança, porque com 15 dias depois que você jejua, que você ora, que você se tranca no quarto, para Deus abrir os olhos daquela pessoa, e de repente, ao invés de você enxergar nela uma cordeirinha já, uma ovelhinha de Jesus, ela vier para você como um lobo, querendo devorar você, criticando você, querendo tirar você da igreja. E aí que o Senhor espera que você o veja de uma tal maneira, que se for necessário passar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, orando pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, para que enxerguem Jesus, você o faça. Se for necessário passar o resto da vida, e no último minuto da sua vida é que você vai ter a vitória, a resposta de Deus, ainda terá valido a pena. Porque quando uma pessoa enxerga Jesus de verdade, quando ela tem os olhos abertos e pode ver Jesus, ela nunca mais é a mesma, ela é salva. Porque a Bíblia diz assim, ó, olhai para o Senhor e sereis salvos. Toda aquela pessoa que olhar para Jesus com os olhos na ótica espiritual, ela será salva, porque ela se rende a Jesus. O ladrão da cruz estava prestes a morrer, sofrendo dores. Ele tinha algumas horas, os olhos dele foram abertos, e ele viu Jesus. E quando ele viu Jesus, ele enxergou que Jesus era o Senhor. Ele o chamou de Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele enxergou que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus responde o que para ele? Te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se você vê Jesus, se o teu familiar vê Jesus, se qualquer pessoa, não importa, pode ser um Bin Laden da vida, se tiver os olhos abertos para ver Jesus, ele é salvo imediatamente. É impossível alguém ver Jesus de verdade e não se converter. É impossível. Um doutor da lei, rabino, fariseu, que tinha nas mãos carta de autorização dos sumos sacerdotes para prender todos os crentes, para aprisionar os crentes e até matar os crentes. Quando ele estava indo no caminho de Damasco para aprisionar todos os crentes que tinham lá, ele encontrou Jesus no caminho e ele chegou em Damasco convertido. O que foi que aconteceu, rapaz? Você veio para perseguir os crentes e agora... Meu filho, eu vi Jesus, acabou. Quem vê Jesus nunca mais é o mesmo. Eu tinha 16 anos e eu estava dormindo. E você sabe quando você tem um sonho ou quando você tem uma visão. E o meu sonho foi muito mais uma visão do que um sonho. Foi muito real. Eu estava no ambiente e tinha uma água corrente. Essa água ela era assim como se fosse uma enchente. Você não viu o fim. Parece que o mundo inteiro estava sendo levado por essa água. E a água estava aqui na minha cintura. E a água estava levando porque era muito forte. E quando a água estava me levando, quem foi que apareceu na minha esquerda? Um homem, cabelos castanhos, com uma túnica marrom e um cajado na mão.
E ele fez assim com a sua mão, assim, ó, para mim. Quando ele fez assim para mim, eu peguei na mão dele. Quando eu peguei na mão dele, a água perdeu a força. Na hora que eu peguei na mão dele, parecia que eu não estava mais sentindo a água. A água não tinha mais nenhuma força contra mim. Foi ali que eu vi Jesus. Não foi nem um ano eu me converti. E o meu irmão estava sendo levado pela água. Eu dei a mão para o meu irmão. E quando o meu irmão pegou na minha mão, a água perdeu força na vida dele também. Quando Jesus me chamou, não foi apenas para me salvar, mas para me usar para pegar na mão de outras pessoas e salvar outras pessoas também. Foi num sonho. E eu não pude me livrar dele. Nasceu dentro de mim uma fome, uma sede por conhecer Jesus de uma tal maneira que eu não resisti. Eu era estranho. Eu era uma pessoa estranha. Todo mundo ia para as festas e eu não ia. Eu só ia para as festas que eu ia tocar. Era muito difícil uma pessoa me tirar para ir para uma festa. Todo mundo comprava fitas de rock para ouvir, e eu comprava a fita cassete de Cid Moreira para ouvir, músico de banda. Todo mundo comprava revistas pornográficas. Eu vi os homens comprando e levando para ler Playboy, e eu comprava revistas que tinham um CD, uma fita cassete de Cid Moreira lacrado, revistas religiosas. A minha esposa sabe disso. Eu queria conhecer Jesus. Por quê? Porque ele apareceu para mim. E no dia que eu me converti, a minha conversão foi uma outra visão. Foi dormindo, mas foi uma visão. Apareceu um anjo para mim. E eu já estava lendo a Bíblia com a minha esposa. E no sonho eu fazia perguntas bíblicas. Tudo quanto é tipo de pergunta que eu tive acesso fazendo teologia, eu fiz sem conhecer Bíblia, lá para o anjo. Perguntas difíceis. E eu me lembro que as perguntas eram difíceis, eu não sabia que perguntas eram, mas o anjo se esforçava para responder cada uma delas. E parece que foi a noite inteira eu pegando aula com o anjo. E eu cheguei numa pergunta, e o anjo disse: eu não tenho permissão para te responder essa pergunta, mas lá na tua Bíblia está na página 299, está grifado lá. Outro dia, quando eu lembrei do sonho, fui contando para minha esposa, e eu cheguei nesse detalhe do sonho. Ele falou que está na minha Bíblia. Eu tinha uma Bíblia que era o Novo Testamento, que o título era Mais Importante é o Amor. Minha esposa tinha uma outra Bíblia que nós ganhamos de casamento. Ela marcava a Bíblia dela, eu marcava a minha. Então ele disse: está na tua Bíblia. Eu fui para a minha Bíblia. Quando eu fui para a página que ele disse, estava lá o único versículo que estava grifado. Tinha alguns textos que, por ser forte a palavra, a própria gráfica foi lá e sublinhou. E eu fui diretamente no lugar que estava grifado, e a resposta foi a resposta para a pergunta que eu fiz para o anjo. É mistério demais, irmão. Na hora que eu li a resposta, eu comecei a chorar. E eu chorava assim, nordestino, cabra macho, casado há 1 ano, não chorava na frente da mulher, nem que apanhasse. Mas na hora minhas lágrimas desciam, eu chorava igual um menino, assim, sabe, perdido. E minha esposa chorava, e nós passamos um bom tempo chorando. Quando terminamos, eu olhei para ela e perguntei: vamos ser crente? Ela disse: vamos. Acabou, nos convertemos ali. À noite a gente ia tocar, e eu era cabeludo e tocava animando a galera. E minha esposa, ela falou aqui no último culto, acho que foi na quinta-feira, todas as roupas que a minha esposa tinha cabiam numa sacola, que era só roupinha curta, que eram roupas de show. E as roupas que ela usava no show, ela usava na rua. E eu era pecador, e é por isso que eu quis ela. Então, naquela noite nós fomos animar o povo, mas o nosso coração já não era mais o mesmo. Parecia que a gente estava tocando num velório. E eu tocava naquela época, era o novo Pink Floyd, Dire Straits. E eu me ajoelhava no chão e fazia na guitarra, vinha todo mundo para cima.
naquele dia, tem foto nossa, parecia que a gente estava num velório de um parente muito de perto que tinha morrido. A gente não tinha alegria, porque nós chegamos à conclusão de que estávamos num ambiente errado. Deus não queria mais aquilo para a nossa vida. Tinha uns amigos nossos lá no sul do estado, Cristino Castro, eles pegaram a banda para dar uma palhinha, e eu fui dançar com a minha esposa na festa, e não conseguimos dançar, sentimos vergonha no meio do povo. Aí fomos dançar de trás das caixas de som, porque era um monte de caixa naquela banda, e não conseguimos dançar, porque parecia que os olhos de Deus estavam fixos sobre nós, dizendo: isso não é mais o lugar de vocês, reprovando nossa atitude. Quando foi na hora do intervalo, sentei aqui, juntamente com um guitarrista, amigo meu, que tinha ajudado lá na hora. Ele disse: olha, você vai saber que eu terei saído dessa banda, eu e minha esposa, e você vai saber que não foi para outra banda não. Nós vamos ser crentes, nós vamos nos converter. E se você quiser ser feliz, tu tem que se converter também. E se você quiser salvar teu casamento, que estava com problema no casamento, você também tem que virar crente, rapaz. Eu já estava pregando o evangelho. Aquela foi a última festa que nós tocamos. Nós voltamos para o sul, para o norte do estado, parte do norte aqui. Picos é norte? Sudeste? Sul. É um sul meio norte, lá para lá, né? Não, o norte é para cá. E eu falei para o dono da banda: procura um guitarrista e uma cantora, porque acabou-se, a gente não vai mais tocar. E ele ficou querendo saber qual era a outra banda que estava colocando mais dinheiro na gente. E eu disse: nós vamos ser crente agora. Ele ficou doido. Ser crente, nós tínhamos gravado um CD. O mesmo empresário que tinha ajudado o Frank Aguiar subir na época, estava em contato com o dono da banda e ia ajudar a gente. Já tinha proposta para ir para o Ratinho e sair na televisão. Tinha gravado um CD e a gente estava no ápice do sucesso. A agenda estava cheia para o ano inteiro. E nós saímos no melhor momento da banda. Por quê? Porque quando a gente encontra com Jesus, a gente não resiste ao chamado. É poderoso demais. É poderoso demais. Aí o dono da banda falou: isso não é verdade, isso não existe. O meu irmão falou: tu tá doido? Sair para ser crente não existe não, rapaz. Tempos depois, o dono da banda foi tocar lá na cidade onde a gente estava morando. Convidamos ele para ir no culto. Aí ele foi no culto e viu a gente lá. Aí ele voltou para a cidade dele falando: rapaz, eu pensava que não era verdade não. Mas quando eu vi o Zezinho lá com a cabeça debaixo de um banco, chorando e clamando, igual os crentes mesmo, é crente mesmo, 6 meses depois, e até hoje, 23 anos depois, estamos pregando o evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por quê? Porque eu não saí da minha realidade religiosa para entrar numa igreja evangélica. Não, eu não saí, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica na minha vida. Eu me converti antes de entrar na igreja evangélica. Eu não saí de uma denominação, uma placa de igreja para ir para outra. Eu saí do meu ambiente de pecado, porque eu vi Jesus, porque eu fui chamado por Jesus, porque eu nasci de novo, porque quem vê Jesus nunca mais é o mesmo. E você não precisa ver com os teus olhos físicos, precisa ver com os olhos do coração. Quem é Jesus para você? Ele estava preocupado com os discípulos. O que vocês estão dizendo por aí? Qual tipo de notícias vocês estão dando? Vocês estão andando comigo. Mas quando vocês voltam na casa de vocês, lá nos parentes de vocês, vocês estão dizendo o quê? Que estão andando com um revolucionário, com um profeta? Pedro diz: não, Senhor, estamos entendendo. Tu és o Cristo. A palavra Cristo quer dizer ungido. E para o judeu entender que Jesus era o ungido, é entender que Jesus era o enviado, o Messias. Porque essa era a profecia de vários profetas no Velho Testamento. Pois bem, quando nós conseguimos enxergar Jesus como Ele é de fato e verdade, Ele vem e mostra quem nós somos. Quando Jesus vai conversar com Pedro a respeito da revelação que o Pai deu para ele, versículo 18, ele diz: pois também eu te digo que tu és Pedro. A crise de identidade de muita gente, sabe por quê? Sabe por quê? Por não conhecer Jesus. Quando você entende quem Jesus é, Ele te faz entender quem também você é. Eu não sei o que sou,
não sei para que vim, pessoas complexadas, pessoas depressivas, cheias de complexo de inferioridade, que não avança na vida. Eu vou dizer uma coisa para você: se você não conseguir enxergar Jesus como Ele é de fato, de verdade, eu tenho um paliativo para você. Nós temos gente coach aqui na igreja. O coach vai te ajudar a se encontrar, você saber quem você é, pelo menos para cumprir alguns propósitos na sua vida. E eu às vezes cito aqui os coaches, mas eu não tenho nada contra coach. Pelo contrário, eu tenho visto muita gente que tem alavancado na vida, que tem realmente resolvido situações difíceis na vida, por terem sido atendidas e por terem sido feito coach. Deus abençoe todos os coaches, amém? Amém? Quem aqui é coach? Além da Carol, quem mais? Duas. Rapaz, vocês estão mole, vocês duas, não estão influenciando não. Deus tem suas maneiras de trabalhar, amém? Mas deixa eu dizer para você, essas irmãs sabem que nunca o coach alcança aquilo que só Jesus pode alcançar. Nunca. Pode ajudar em algumas áreas, a pessoa está caída, a pessoa não entende o seu valor, o seu potencial, pode levantar algumas coisas, entender quem a pessoa é na revelação, só Jesus. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. Ainda bem que tem os coaches cristãos, os coaches bíblicos, né? Tu és o Cristo, pois também você é Pedro. Uma maneira de você começar a entender mais sobre você: adore mais a Jesus. Porque tem gente que até sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas por não viver uma vida de adoração, Jesus não cresce no coração dele. Jesus fica lá como Filho de Deus, assentado no trono. À medida que você adora, Jesus se aproxima. E à medida que Jesus se aproxima de você, você ganha consciência do poder dele, de quem ele é. E à medida que você ganha consciência de quem ele é, você passa a sentir quem você é nele. Você ganha ousadia, ganha coragem, você perde a tristeza, você perde o vazio, e você se sente completado no Senhor. Deixa o Senhor ir se revelando cada vez mais, porque essa palavra é para te abençoar, te levantar em nome de Jesus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos. Quando a pessoa ganha consciência que Pedro ganhou, e que provavelmente os outros discípulos ganharam, porque estavam tendo acesso a essa mesma conversa. Quando ganha essa consciência de quem Jesus é e de quem nós somos nele, somos capazes de confirmar coisas na terra, e isso mexer com o céu. Somos capazes de ligar coisas na terra. Nosso nível de fé, de convicção será tão grande, que quando ligarmos na terra a respeito de alguma coisa, Jesus assina no céu. É assim que eu penso. Por quê? Porque quando nós entendemos quem Jesus é, quem somos nele, nos ligamos a ele, e aquilo que nós fazemos é inspirado por ele, e aquilo que nós fazemos na terra tem a direção dele, e aquilo que nós fazemos na terra tem a aprovação dele. Quem diz amém? As nossas dúvidas e muitas das crises de identidade que há em nós é falta dessa convicção e dessa ligação do nosso espírito, do nosso coração com a pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, pensamos como Cristo. Se pensamos como Cristo, logo tudo aquilo que nós fazemos na terra tem a direção de Cristo, e temos a convicção de que os céus aprovam. Por isso que quando o inimigo quer derrubar alguém, ele vai mexer na fé, vai colocar dúvida, incredulidade, porque o diabo sabe que quando a pessoa age com fé autêntica, os céus se movem em favor dela. Deus não age na vida de pessoas que ficam: eu estou morrendo, meu Deus do céu, você não está vendo. Deus não atende necessidades, irmãos, crises.
Se Deus atendesse crises e necessidades, sabe onde Deus estava agora? Se movendo na África, em vários lugares pobres da África. Se Deus atendesse necessidade, crise, sabe onde é que Deus estava agora no Brasil fazendo? Em Guaribas, na Vila Irmã Dulce, em muitas casas que nem cobertura tem e o povo está morrendo de pobreza. Deus está vendo esse povo, sim ou não? Tá, por que Ele não age? Porque Deus não atende necessidade, crise, Deus atende fé. Por que é importante essas pessoas, mesmo nas crises delas, nas suas dificuldades, virem para a igreja? Porque é na igreja que é despertado a fé delas. E quando elas começam a agir diferente, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar lamuriando e se sentindo pobrezinho, vitimado de tudo, Deus quer que ela erga a cabeça e comece a tomar posse daquilo que ela é em Deus, seja restaurada a sua identidade em Deus. E quando isso passar a ser uma realidade aqui dentro, então o exterior vai responder no mesmo nível. Quando a fé no seu coração agradar o coração de Deus, então as coisas ao redor vão ter que obedecer à sua fé, e Deus vai começar a trazer à existência as coisas que ainda não existem. Então você é tomado com um nível de fé por conhecer Cristo. Aí você chega na sua casa que não tem nada, não tem uma cama, porque está num colchão, e o colchão está parecendo que é de 1920. Você enrola com ele, chuta ele aqui, ele se enrola sozinho, do tanto que ele não tem mais força nenhuma. E você está nessa casa, nessa mazela, e você começa a agradecer a Deus. Deus, obrigado pela minha geladeira, aquela geladeira americanizada. Obrigado, meu Pai, pelo meu sofá. Obrigado pelo meu carro que já está pela fé lá fora. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor já me abençoou, e é só questão de tempo, vai chegar a minha bênção. Obrigado porque eu estou até agora neste momento sem trabalhar, sem ter dignidade, mas a qualquer momento a porta se abre, porque a bênção já é minha. E você começa a nutrir esse ambiente de fé. O mundo espiritual vai ter que obedecer o comando do seu coração. O meu casamento não vale nada, de todo mundo é uma bênção. Meu casamento, eu estou casado com um traste, com um bebonço, eu estou casado com uma mulher que não presta. Não, ao invés de reclamar, já que tu não vai largar mesmo, porque tu não vive sem essa mulher, você não vive sem ela, você não vive sem ele, já que não vai largar mesmo, e nem deve largar, vamos mudar a linguagem. Você olha para a mulher assim. Você sabe que uma obra de macumbaria, um dos sintomas de obra de macumbaria é o homem sentir nojo da mulher, a mulher sentir nojo do homem. É macumba, é cão, é diabo, tem que expulsar. Então você está olhando para a mulher e está sentindo aquele repúdio que o diabo colocou, e mesmo sem conseguir, você, mulher, joga um beijo para ela, nem que seja na marra. Vai praticando. Eu te amo, mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu me converti, eu tinha um problema no meu coração. O diabo aprisionava a minha alma. Eu era praticamente um endemoniado, irmão. A Bíblia diz que todo mundo antes de se converter tem um espírito que manipula ele. A minha esposa, não sei se ela questionou, eu sei que chegou um momento que eu disse para ela: eu não posso dizer que eu te amo, que na hora que eu falo que eu te amo, meu coração fica vazio, o sentimento vai embora. O cão do inferno. Alguém me disse outro dia: pastor, na hora que eu chamo pelo Espírito Santo, eu sinto que ele se afasta de mim. Tem coisa que o diabo ataca de uma tal maneira que o efeito é o contrário. E eu sabia do meu amor pela minha esposa. Foi bem no início da conversão, eu estava aprendendo as minhas guerras espirituais. Mas eu tinha medo de dizer que eu amava, porque o diabo roubava aquele sentimento. Eu expulsei esse demônio, chamei ele no colo: vem aqui, demônio, vem aqui, demônio. Em nome de Jesus, eu te expulso da minha vida e vou declarar meu amor pela minha esposa, e você não tem nada a ver com isso. E orei, expulsei e comecei a praticar isso, dizendo que eu amava ela. Irmão, o amor foi mais roxo. Enroxou, foi ligeiro o amor. Porque é um amor que já existia, mas quando falava, o diabo jogava um balde de água fria. São cada situações que algumas pessoas diferenciadas umas das outras têm, que é para coisa de loucura. Pois é, o diabo é desse jeito mesmo, ele age assim. Se você é alguém que não tem um costume de dizer para o seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos que ama, pratique isso.
E se o diabo tenta interromper isso, expulsa esse demônio. Porque se Deus está dentro de nós, a linguagem do amor vai ter que ser alta, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Amém? Então pratique isso, fale isso, declare isso. Declare que você vai se dar bem, que você vai prosperar, que você vai ser batizado com o Espírito Santo. Pastor, eu nunca recebi o Espírito. Outro dia eu fui pregar numa conferência em outro lugar, num sítio aqui de outra igreja. Aí eu orei pelo povo, o povo recebendo o Espírito Santo e tal. Aí veio uma jovem no final e disse: pastor, eu faz tempo que eu jejuo, eu oro, eu pelejo e tudo, mas eu não recebo o Espírito Santo, é um vazio, eu clamo por ele, não recebo. Parece que quanto mais eu peço, mais longe ele fica de mim. Eu disse: fecha os olhos, receba o Espírito Santo. Ela começou a chorar. Ele começou a sentir o que ela nunca tinha sentido na vida. O diabo é sujo. Então se você está aqui, rapaz, eu vejo o povo sendo tocado pelo Espírito, nunca senti o Espírito Santo, eu nunca recebi o Espírito Santo. Eu acho que ele não me ama, acho que ele não quer. O diabo quer que você pense assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais você tem dificuldade de receber aquele que você busca em Deus, maior será a visitação de Deus quando ele vier para você. Porque ele vai pegar todas as orações que você já fez em favor e vai te responder tudo de uma vez. Eu passei 6 meses orando, jejuando, fazia campanha de madrugada para receber o dom de línguas. Porque eu vi o povo falando em língua, eu achava aquela coisa mais linda. E eu sentia o poder de Deus na minha vida, eu chorava, eu me tremia, mas eu não falava em língua. Eu não queria ser hipócrita, falar porque os outros falavam, imitar os outros. Não faça isso. Mas eu ficava, meu Deus, eu passei 6 meses, eu orava, eu pelejava. E toda vez que o pastor vinha orar pelo povo, o povo recebia, pá, falava em língua pela primeira vez. E eu nada. Detalhe, eu era o mais pentecostal do ambiente. Eu era o que mais fazia zoada, era o que mais evangelizava, era o que mais estava ali fazendo tudo. Eu trabalhava tanto na igreja que eu tinha algumas pessoas que tinham resistência comigo, ficavam olhando com o outro, ele só quer ser. Olha, se o pastor fizesse assim como que caía, eu chegava a tempo, ele não caía. Eu servia o pastor. E aquilo era de coração, porque eu entendia o que Deus tinha feito na minha vida, como ele me resgatou do mundo. Então minha gratidão era trabalhar na igreja do Senhor. E eu clamava e não recebia o dom de línguas. Eu estava aqui orando. Um dia minha esposa começou a receber a unção do riso lá, e o povo recebe e tal. E um aqui do meu lado, e outro aqui, eu, glória, 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 vem Jesus, glória, 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 vem. Secava a garganta e nada. Não recebia nada. Aí um dia estava vindo eu e o pastor do interior. A gente fez um culto no interior. Quando a gente estava voltando de moto, e você sabe que de moto, andando a 40 por hora no interior, à luz da lua, a gente consegue conversar na moto, não é? Eu vim conversando: pastor, eu tenho orado, tenho pelejado, mas nunca recebi o dom de línguas. Ora por mim para eu receber. O pastor era doido também. Ele parou no meio da estrada, do caminho, no desertão. Parou a moto, disse: vamos orar aqui. Irmão, eu me ajoelhei. Dava para ver a lua. E o pastor: meu Deus, enche o Zezinho do Espírito Santo, batiza ele com o Espírito Santo, dá o dom de língua. Eu me dá, meu Deus, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória. Uns 20 minutos depois eu estava: glória, aleluia, não, meu Deus. O pastor: meu Deus, vai, Senhor, empurra, Senhor, derrama, Senhor. Aí o pastor cansou, disse: vamos orando na moto. Subimos na moto, o pastor e foi falando em língua até lá, e eu aqui atrás: glória, glória, me dá Jesus, glória, glória. Quando chegamos dentro da cidade, na frente da casa dele, aí paramos de orar. E eu não recebi o dom de língua. E o diabo vinha: é porque você não vai receber nunca, é porque Deus tem os seus escolhidos. Não, a Bíblia diz, Paulo diz: eu quero que todos falem língua. A promessa é para todos. Todos, a promessa que se crê, aquele que crê falará novas línguas. Então se é para o que crê, e eu creio em Jesus, esse dom de língua vai ter que chegar. Vai ter que chegar. Senão eu não creio, ué. Um dia estávamos ali fazendo uma campanha na igreja, orando por prosperidade na igreja. Campanha para
todo dia de tarde, ia lá. Aí fazíamos a roda e a gente orava, Senhor, e a pastora lá, prospera, abra as portas, meu Deus, abençoa cada família. Ela foi orando por cada um. Quando ela colocou a mão na minha cabeça, a minha língua começou, eu recebi o dom de língua, aleluia. Não estava nem orando pelo dom de língua na hora. Cheguei em casa e disse, mulher, o que foi? Falei línguas. Ela, conta aí, não fica aí que eu vou falar mais um pouquinho para não esquecer. Deixei a porta do carro lá do quarto e fiquei para não correr o risco de esquecer e perder o dom de língua. E esse dom tem sido meu companheiro até hoje. Quando eu estou desanimado, enfraquecido, sem força para orar, eu começo a falar em língua. Daqui a pouco ferve tudo aqui dentro e eu me agiganto, porque a Bíblia diz que o dom de língua é para edificação. Está fraco? Edifica, fortalece falando em línguas. E eu espero que algumas pessoas que não têm o dom de língua hoje tomem a decisão de buscar até receber, porque é importante o dom de língua. Vai pelas avenidas falando em línguas. Faz as tuas viagens falando em línguas. Você não precisa falar alto, fala baixinho. Pastor, eu não estou entendendo nada. Você não precisa entender, é o Espírito Santo orando em você ao Pai. O Espírito Santo sabe o teu destino. Ele sabe para que você foi criado. Você não sabe. Então a oração mais perfeita é em língua. Sabe por quê? Porque quando eu oro na mente, no entendimento, não é perdido, é bênção. Eu tenho que ter minha oração no meu entendimento. Paulo disse que orava também no entendimento, mas orava muito mais em línguas. Por quê? Quando eu oro em língua, o Espírito Santo ora justamente aquilo que eu estou necessitando receber. Então quando eu estou orando muito em língua, eu percebo que caminhos que eu estava tomando errado, automaticamente eu começo a ser alinhado para o propósito que Deus quer. Por quê? Porque eu estava relaxando naquela área, eu estava esquecendo daquele ponto que Deus queria para a minha vida. Mas o Espírito Santo não, ele sabe que caminho eu devo trilhar. Então quando o Espírito Santo ora em mim ao Pai, ele ora justamente aquilo que eu preciso receber. Então quem ora muito em língua vai começar a perceber norte na sua vida, involuntárias, coisa que você não planejou, de repente começa a acontecer, porque é o Pai ajustando sua vida e te alinhando ao caminho dele. Uma igreja que prega sobre avivamento, que crê em avivamento, não deve ser uma igreja pobre nos dons espirituais, em especial no dom de língua. O dom de língua deve ser buscado, desejado. Aliás, é mais importante você investir tempo buscando dons espirituais, dom de profecia, discernimento de espírito, os dons que os discípulos receberam a partir do dia de Pentecostes, do que o tempo que você gasta orando por coisas da terra. Quando você ora por coisas do céu, vem as coisas do céu, e as coisas do céu que vêm até você, atrai as coisas da terra para você. Quando você ora pelas coisas da terra, você recebe, porque Deus escuta a oração, você recebe, mas você continua vazio das coisas do céu. Então Paulo diz, se você já restou com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. Quais são as coisas que são de cima? Aquilo que Deus tem para a nossa vida hoje, que é sobrenatural. Dons espirituais, desenvolver o fruto do Espírito, dons ministeriais, e ao mesmo tempo que você também tem toda a liberdade de orar pelo pão de cada dia, orar pelo livramento, e assim seremos completos em Deus. Quem diz amém? Quem diz aleluia? Pois também eu te digo que tu és Pedro, diga Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus fala, Pedro, eu vou revelar o teu nome é Pedro, eu digo que tu és Pedro. A palavra Pedro no grego é Petrus, diga comigo Petrus, mais forte, Petrus. Petrus quer dizer pedrinha pequena, uma pequena pedra. Eu te digo que tu és Pedro, pedra pequena, um pequeno rochedo. E sobre esta pedra, Jesus falou o quê? Sobre esta? Ele não disse sobre ti. Ele disse sobre ti? Não, ele disse sobre esta
pedra. Vamos entender isso. Eu digo que tu és Pedro, pedrinha pequena, e sobre esta pedra, a palavra pedra no grego é Petras, que quer dizer uma grande rocha. Quem é a grande rocha que ele se refere aqui? Está na revelação de Pedro. Qual foi a revelação que Pedro teve? Tu és o Cristo. Diga Cristo. Diga Cristo. Então eu digo que tu és Pedro, pedrinha pequena, e sobre essa pedra, Cristo, que você acabou de ser revelado, Filho do Deus vivo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se a igreja tivesse sido edificada em Pedro, ela não teria prevalecido nem 10 anos, nem 1 ano. A igreja não foi edificada em Pedro. A história de que Pedro está lá no céu abrindo a porta para quem entra, para quem sai, é mentira. A história de que São Pedro é quem ordena se chove ou não, é mentira. E eu sei que eu estou falando chovendo no molhado, porque todo mundo sabe disso aqui, amém? Que não somos ignorantes. Hoje todo mundo tem informação, todo mundo é inteligente, todo mundo consegue discernir, porque há informação suficiente. Não é possível que você é bobo a ponto de até hoje achar que a porta do céu é aberta por Pedro, que a igreja está sobre Pedro. A igreja não está fundamentada no homem, está fundamentada em Jesus, na pedra, no grande rochedo. Nenhum homem pode lutar contra o inferno. E Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que está edificada na grande rocha. Quem é na Bíblia que tem a chave da morte e do inferno? Quem é? É Pedro? É Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi lá no inferno e tomou a chave da morte do inferno. Ele não deu para Pedro, está com ele, está com Jesus. E essa palavra é em memória da reforma protestante, porque eu quero nesses próximos poucos minutos te falar do quanto a igreja do Senhor é abençoada. A Bíblia diz que a igreja do Senhor é coluna e firmeza da verdade. Foi Jesus que levantou a igreja, foi Jesus que fez a igreja nascer, e foi Jesus que fundamentou a igreja nele mesmo. Ele falou: aquele que escuta a minha palavra e pratica será semelhante ao homem que constrói uma casa na rocha. Vem a chuva, vendaval, bate contra a casa, ela não cai, porque está edificada na rocha. Quem é a rocha? Vamos lá para 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Preste atenção, a palavra de Deus aqui é muito forte. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 em diante. Deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos. Quem nasceu de novo aí diz amém. Desejai o leito racional. Quem hoje é crente, entregou a vida para Jesus, e o fez com entendimento, diz amém. É racional. O leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Por que Pedro faz questão de dizer que o leite é racional e não falsificado? O que seria um leite falsificado? Leite é a palavra de Deus. O que seria um alimento, um leite falsificado aqui espiritualmente falando? Seria dizer que Pedro é o fundamento da igreja. Colocar a igreja em cima do fundamento chamado Pedro é pregar e dar ao povo um leite falsificado. É sustentar num povo numa fé sem estrutura, numa fé vazia. Porque quem acredita em Pedro como um santo, como o primeiro papa e como aquele que é pontífice, é você se alimentar com leite falso. Isso não vai sustentar você, isso não vai levar você a lugar nenhum. Se é que, vamos lá, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite
racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é bom. Quem já provou que o Senhor é bom, diz amém. E chegando-vos para ele a pedra viva, para ele quem? Diga Jesus. E chegando-vos para ele a pedra viva, para quem foi que Jesus falou que ele era a rocha que fundamentava a igreja? Para Pedro. Quem é que está falando sobre pedra aqui? Pedro. Te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra. Pedro entendeu sobre isso e Pedro está pregando sobre isso. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, ou seja, pelos judeus que o crucificaram na cruz, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas. Te digo que tu és Pedro. Ele falou que ele era pedra pequena porque o nome era Pedro, mas como a palavra cristão quer dizer seguidor de Cristo ou pequeno Cristo, Pedro está dizendo que nós também somos pedras vivas. Por que somos pedras vivas? Porque somos cristãos. Tu és o Cristo. E Jesus falou, então, esse Cristo é a grande rocha. Nós somos cristãos. Se somos cristãos, nós somos pequenas rochas, pequenas pedras, que faz parte do fundamento. Amém? Olha para quem está do seu lado e diz, você é uma pedra regueira. Não, pedra de Cristo. Amém? Vós também como pedras vivas sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundida. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, diz amém, sacerdócio real, diz amém, nação santa, diga aleluia, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Quem é povo de Deus aí? Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ei, Deus tirou a gente de um ambiente de morte, nos tirou do ambiente de incredulidade, fora do propósito, e nos convergiu e nos afunilou para o corpo, chamado corpo de Cristo, que é o que completa Cristo na terra, a igreja. Se ele é a pedra, a igreja são pequenas pedras que compõem uma grande rocha. E Paulo diz que a igreja é coluna. Coluna é feito de pedra, diga pedra. Coluna e firmeza da verdade. Onde a lei não chega, a igreja chega. A força que os juízes promotores não têm, a igreja tem. O Brasil só ainda está de pé na moralidade, com toda a confusão que tem, só ainda está de pé, porque a igreja tem erguido a sua cabeça e tem protestado contra o mal. Ela é o sal da terra, ela é a luz do mundo, ela é a coluna que sustenta a sociedade de pé nessa nação. Quem diz amém, irmão? Ou você é ignorante a ponto de não ver o que a igreja tem representado no Brasil, diante das leis, diante dos projetos de lei que querem destruir as famílias, e a igreja protestando, e a igreja lá em cima dizendo, não aceitamos, não concordamos. Essa igreja que foi levantada por Cristo, não naquele momento que ele falou para Pedro, não no momento que ele foi assunto aos céus, mas essa igreja foi levantada por Cristo no dia que o Espírito Santo desceu, no dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, o Senhor Jesus que foi para o céu, ele mesmo desceu no Espírito Santo. Jesus desceu, porque ele falou assim, eu sou o sumo pastor, dou a vida pelas ovelhas, as ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Jesus é o sumo pastor da igreja. Quem é que pastoreia a igreja? Diga Jesus. Diga Jesus.
Quem é Jesus? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus. Jesus é o Espírito Santo. Jesus foi, assentou nos céus, no trono de Deus. 10 dias depois, ele mesmo veio, agora em espírito, não no corpo. Ele veio em espírito para pastorear o seu rebanho. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, entrou no coração do povo, repousou sobre o povo, e a partir daquele momento nasceu uma igreja forte e poderosa. Ela começou a alarmar o mundo, ela começou a ganhar o mundo para Cristo, e houve perseguições de todas as maneiras, mas a igreja não faliu, a igreja não caiu, e a igreja enfrentou perseguição durante alguns séculos. E a primeira perseguição que foi desencadeada de verdade, porque aquela perseguição que era do sumo sacerdote no templo de Saulo, não era perseguição comparado com o que vinha para frente. Algumas pessoas se levantavam porque queriam proteger seus deuses. Isso não era perseguição. Perseguição mesmo foi desencadeado através do império de Nero. O imperador romano, Nero, foi que desencadeou a primeira perseguição de verdade da igreja. E a igreja foi salopada, a igreja foi realmente machucada. E Nero, ele foi um imperador tão terrível, que ele matou a própria mãe. E o que eu estou falando, vai para a TV. E quem quiser criticar, critica os professores de escola e faculdade, porque esse acesso, essas histórias estão lá também. Nero matou a própria mãe, Nero matou várias esposas, matou um irmão, meio irmão que ele tinha, e ele tinha sede por maltratar as pessoas, e ele tinha um sonho de reformular Roma. Então ele mandou tocar fogo em Roma. 10 bairros de Roma foram destruídos pelo fogo que Nero mandou colocar. Quando a população se levantou contra ele, ele viu que aquilo vinha contra ele, ele colocou a culpa em quem? Nos cristãos. Ele desviou o foco e colocou culpa nos cristãos. Agora imagine os cristãos de Roma recebendo a culpa de um incêndio que matou milhares de pessoas. Imagina. Então começaram a punir os cristãos. Nero, ele ofereceu o próprio jardim do palácio dele para queimar os cristãos que eram culpados pelo incêndio de Roma. E enquanto os cristãos eram incendiados, sabe o que Nero fazia? Ele chamava o povo da arte, da música, do esporte, para ele curtir enquanto os cristãos morriam queimados. E ele generalizou uma crença, que era uma frase que dizia: enquanto Roma incendeia, eu componho na minha lira. No apogeu da perseguição que Nero desencadeou contra a igreja, quem é que estava lá, preso em Roma? Quem? Paulo. Quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, ele escreveu em 64 depois de Cristo, e ele ainda tinha sonho de fazer obras missionárias. Ele fala em 1 Timóteo. Quando ele escreve o 2 Timóteo, é a última carta das 13 que ele escreve no Novo Testamento. A última carta que ele escreve é 2 Timóteo, em 66 depois de Cristo. É quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e agora eu estou sendo oferecido como libação. Eu sei que tem alguns dias vão me decapitar, mas desde agora a coroa da vida está esperando por mim, não somente a mim, mas aqueles que amarem a vinda do Senhor. Ele se despede na segunda carta de Timóteo, porque ele foi executado por Nero. E vários outros imperadores desencadearam perseguição contra a igreja. Domiciano foi um imperador que se intitulou Deus, e ele inventou uma perseguição contra os cristãos, onde tudo que acontecia de ruim em Roma, colocava a culpa nos cristãos. Passou 6 meses sem chover, é culpa do cristão. Não choveu mais, é o cristão. Deu uma epidemia em todo mundo, são os cristãos que são culpados. E ele colocou a população, a sociedade contra os cristãos, e os cristãos eram perseguidos pela própria sociedade. Mas a igreja não morria, a igreja crescia, e a igreja crescia, e a igreja crescia, e avançava, e estava dominando o mundo da época.
Sabe quando foi que a igreja morreu? Quando no 4º século, o imperador Constantino intitulou a religião cristã como a religião oficial de Roma. A igreja morreu, porque as pessoas não estavam se convertendo mais, estavam se aderindo a uma religião. O próprio Constantino não se batizou. E um dia, o imperador Constantino, um dia antes da sua morte, ele fez uma oferenda, um sacrifício para Zeus. E as pessoas que dizem, e eu com todo respeito, irmão, eu vou falar isso, mas eu não posso deixar de falar porque eu sou um profeta de Deus nessa nação. Com todo respeito, as pessoas que dizem, não, a igreja católica foi a primeira igreja. Não foi. A igreja católica, ela se iniciou na postura dela, na estrutura dela, no 4º século, a partir de Constantino, quando ele oficializou a religião cristã, porque ele viu que quanto mais perseguia a igreja, mais crescia. Ele se uniu, mas ele não se converteu. As pessoas não se convertiam, eles aderiam ao cristianismo, mas continuavam com o politeísmo, adorando vários outros deuses. E a igreja passou a ser uma igreja com foco político. Aí morreu a igreja. As coisas ficaram fáceis, morreu a igreja. E alguns cristãos foram conviver nas cavernas. Sabe quando a igreja veio ressuscitar? Depois de muitas tentativas de alguns homens que tentaram reformar a igreja, como John Huss, John Wycliffe, que foi o tradutor da Bíblia para o inglês, um reformador, teólogo poderoso. E Savonarola, um padre que tentou reformar a igreja, não conseguiram, foram martirizados pela Santa Inquisição, que a própria igreja matava as pessoas, em nome de Deus. A igreja veio ressuscitar em 1517, quando Lutero colocou as 95 teses contra a indulgência e contra os dogmas católicos que eram errados. Ele colocou na porta de Wittenberg, na Alemanha, e deu à população acesso, a oportunidade de ler tudo que a escritura estava falando, contradizendo o que a igreja católica tinha colocado como dogma e manipulava as pessoas. Aí começou a reforma, porque ele foi chamado para retratar, não retratou, e houve uma divisão, um racha da igreja católica, e se levantou a igreja protestante. De lá para cá Deus foi levantando a igreja, levantando a igreja, levantando a igreja. Há um século atrás, mais de 100 anos atrás, Deus não somente trabalhou a reforma teológica da igreja, mas Ele trabalhou a essência, trouxe de volta para a igreja aquilo que a igreja perdeu, que foi o que os discípulos receberam no dia de Pentecostes. Deus trouxe de volta 100 anos atrás nos movimentos pentecostais. E dos movimentos pentecostais para cá, a igreja tem crescido de uma maneira tão acelerada que ninguém mais pode parar. E o Brasil hoje está vivendo o resultado do aceleramento do crescimento da igreja no mundo inteiro. A estatística diz, os pesquisadores estão dizendo que daqui 20 anos o Brasil não mais será um país católico, mas um país evangélico. Por quê? Porque o poder pentecostal está explodindo, o Espírito Santo está resgatando as almas, e nós seremos uma nação evangélica, não apenas no nome, mas uma nação evangélica de verdade, um povo que está se levantando para adorar a Deus, para servir a Deus de verdade, que não vai abrir mão do Senhor, não vai se prostrar diante do sistema do mundo, porque a igreja não cai, a igreja não morre, a igreja não vai sucumbir, pelo contrário, ela vai crescer até o ponto em que o Senhor planejou, porque quando Ele vier buscar a sua igreja, ela vai estar plena como uma noiva ataviada, ungida, levantada, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ela não está fundamentada em Pedro, no Papa A, Papa B, Papa C. A igreja está fundamentada em Jesus. Eu quero morrer por essa causa, eu quero me entregar por essa causa, eu quero dedicar minha vida pela igreja, pelo crescimento da igreja, pelo resgate dos perdidos, porque Jesus está voltando, e a prioridade máxima do coração de Jesus são os perdidos, são as almas, porque, meu irmão, nós teremos toda a eternidade para viver com Deus. Viva para Ele aqui e deixe para desfrutar de conforto no céu. Se entregue, se renda, sofra a crítica que tiver que sofrer, sofra a perseguição que tiver que sofrer. Não importa se a tua família se opõe, se teus amigos se opõem, fique com Jesus, porque no final das contas serão salvos aqueles que optaram por Cristo. O Brasil não será um país, não vai terminar como um país católico, espírita ou de qualquer outra religião. O Brasil será um país cristão evangélico, de um povo rendido. Preste atenção, Teresina não vai ser a capital do suicídio, Teresina não vai ser o lugar mais idólatra do Brasil, não. Teresina vai ser a capital do avivamento do Brasil.
Deus vai mandar uma bola de fogo e vai derrubar os principados e potestades que estão amarrando as famílias desta cidade. Vão cair, vão cair, vão cair. Os bares vão se fechar, os prostíbulos vão se fechar, os motéis vão se fecharem, em nome de Jesus. Os centros de ocultismo, de macumbaria, vai se fechar tudo, porque não vai sobrar uma alma para ir para esses lugares, e as igrejas estarão todas cheias, cheias, cheias. E eu profetizo que em breve nós teremos visita de macumbeiro, feiticeiro e padres que vão se converter nesse altar. E calabababachá. Aleluia. Se você que está aqui nessa noite ainda tem uma estrutura religiosa cuja base, o centro não é Jesus, mas de repente é Pedro, é Maria, é padroeira A, B ou C, eu te digo que você ainda está perdido. Eu digo com todo respeito, não é pretensão não, é o que a Bíblia Sagrada diz. Eu quero salvar você, eu quero te ajudar a sair do pecado, eu quero ajudar você a sair desse ambiente pecaminoso e incerto que você vive, e eu quero te dar a oportunidade de entregar a tua vida para Jesus. Então, se tem alguém aqui que não é crente ainda e quer entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão, eu quero orar por você. Eu não estou nem aí de que religião você é, ou se você é desviado. Se você não está com Cristo, você não está salvo. E só existe uma maneira de você estar salvo, é em Cristo Jesus. E eu não vou insistir nesse apelo, porque hoje mesmo eu falei para Deus: Deus, ontem eu insisti tanto para algumas almas virem para o Senhor, e eu não acredito que é assim que tem que acontecer. Ou as pessoas vêm para Cristo porque o Senhor já revelou para elas, ou não adianta elas virem aqui para frente. Aqui está vindo a primeira pessoa aqui. Eu não vou insistir. Se você quiser ser salvo, sai desse seu lugar e vem para cá. Se não, fique onde você está, e aí é você e Deus. Se você quiser ser salvo, você precisa entrar no reino de Deus. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você. E não estou te oferecendo algo pequeno, eu estou te oferecendo Jesus, o único que pode salvar, o único que pode resgatar você, o único que pode garantir o teu futuro no céu. Ninguém pode, nem um santo A, B ou C, nem pastor, nem papa, nem padre, nem bispo, ninguém pode garantir a tua salvação, só Jesus. E hoje você tem a oportunidade de abraçar Jesus. Venha, sai do seu lugar e venha entregar a tua vida para Jesus aqui agora. Você que não é crente, ou você que não está desviado e quer se reconciliar hoje. Amém, está vindo a terceira pessoa. Cadê a quarta pessoa? Corre, 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 porque o culto já está terminando. Vamos, sai do seu lugar e venha, porque nós vamos terminar o culto agora. Se você está aqui nessa noite e não é convertido ainda e vai sair por aquela porta sem resolver o teu problema, eu só lamento. Eu só lamento. Jesus está voltando. Eu só lamento. É você que está perdendo a tua oportunidade. Está vindo aqui a quarta pessoa. É você que está perdendo a oportunidade. É você que está perdendo. Eu não vou pagar por você, eu não vou responder por você, porque eu te dei a oportunidade. Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. Se você não se entregar a Jesus, Ele vai cobrar de você. Ele vai dizer: olha, eu te levei numa igreja, você escutou um pastor barulhento, mas ele falou a verdade, e eu te dei a oportunidade. Então, se você não é crente, sai do seu lugar e vem entregar a vida para Jesus. Ou se você já foi crente, se desviou, venha correndo, que nós vamos começar a orar agora, porque daqui a pouco nós vamos começar o segundo culto. Eu quero que a igreja estenda as mãos para cá agora. Vocês que estão aqui na frente, feche os olhos e repete comigo. Diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me entrego a Ti, eu me reconcilio ao Senhor, eu renuncio ao mundo, o pecado e ao diabo, e eu declaro que a minha vida, a partir de hoje, pertence ao Senhor. Escreve meu nome no livro da vida e me salva. Amém. Continue com os olhos fechados. Meu Deus, nós abençoamos essas vidas. Jesus, tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, a fecha nos céus, e nós cremos que a fecha nos céus neste momento. Os anjos do Senhor estão celebrando, porque, Senhor, tenho certeza que ninguém veio aqui na frente por causa de uma emoção ou influência. Vieram porque estão conseguindo ver em Jesus o único Salvador. Escreve o nome no livro da vida, Senhor. Muda essas vidas para sempre, que nunca mais sejam as mesmas. E profetizamos e declaramos que se Jesus voltar aqui hoje, vão subir no arrebatamento.
Se Jesus voltar daqui 50 anos, vão estar firmes para subir no arrebatamento para a glória do Senhor. Amém? E amém. Aplauda o Senhor. Vem alguns irmãos abraçá-los aqui. Corre, 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 corre. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou. Eu sou teu lar. Muda as coisas. Irmãos, eu vou abençoar agora a sua vida para terminar esse momento. Nós investimos um tempo aqui hoje para liberar a palavra, para pastorear a sua vida em relação a esse tempo que estamos vivendo, a reforma protestante. Mas levante a mão na posição de receber, porque você não vai voltar sem a tua bênção. Além da palavra que você recebeu aqui, eu quero declarar cura e milagre sobre a sua vida. Em nome de Jesus eu libero a palavra. A Bíblia diz que Deus liberou a palavra e curou a todos. E eu declaro palavra de cura sobre você. Se tiver alguma doença no seu corpo, desapareça agora em nome de Jesus. Se tiver alguma opressão maligna, sai agora. Alguma depressão, toda obra do diabo eu declaro destruída na tua vida. E eu declaro a bênção de Deus. Tudo aquilo que os discípulos desfrutaram a partir do dia de Pentecostes, eu declaro que você vai desfrutar, que você recebe e que você vai viver o melhor de Deus para essa terra. Ele vai te prosperar, erguer a tua cabeça e fazer de você uma testemunha dele, poderosa nessa terra, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê recebe, diz amém. Diga glória a Deus. Diga: eu recebo a minha bênção, a minha prosperidade, a minha unção, o poder do Espírito Santo, para que eu possa ser igreja verdadeira. Amém? Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa, sua família, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe sua vida.